Agora, Jesus. agora, o senhor falou de oração e ainda na ideia do obsessor, o senhor acha que então, porque inclusive a gente já ouve falar que quando a pessoa ela se apega à oração e tem um espírito obsessor, eles normalmente não gostam de ficar ouvindo as pessoas orando e elevando o coração a Deus, e daí eles vão embora só de raiva. Acontece isso, não acontece, pai? Se você começar a fazer Ave Maria e Pai Nosso, muitos deles vão até ficar. Vocês falam muito Ave Maria, muito Pai Nosso da boca para fora, sem prestar atenção nas palavras. Verdadeira oração sai de dentro do coração. Se você ficar repetindo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ele vai dar risada você. Você está recitando para fechar um campo em volta do você, porque a sua fé te permitiu fazer isso. Ele vai embora se você entender que esse campo te dá a conexão com a Virgem Maria, ou com Jesus, ou com o que for. Pode se afastar porque você está se afastando dele. Mas as palavras de uma reza gravada na cabeça do médico que não presta atenção, não significa nada para o obsessor, não, filho. Ele dá risada. Vomita na sua cara. Nossa. Assim, o que adianta você rezar para mim se o seu coração é podre? Ele só pegou o obsessor porque ele é ruim, filho. Se você entrou na frequência do obsessor, é porque você tem a polaridade boa e ruim. É porque você usou a ruim. Então você paga suas consequências. Aí manda os faxineiros. Quem são os faxineiros? Nós. Então vocês dão a primeira limpada para a pessoa ter a oportunidade de pensar no que fez e corrigir o comportamento, né? A segunda faxina é feita diariamente pela pessoa, para ela não entrar mais nessa vibração. Senão não adianta, pai. Vai criar mofo de novo. É como você cata uma laranja muito bonita, dá um lustro por ela para poder vender, mas se você deixar de caquear a canta, ela vai pegar mofo por dentro. Quando você vai ver que ela já está azul, por dentro já está podre. Então o senhor falou da outra vez que, por exemplo, sobre o decreto de São Miguel, que é importante, e eu estava pensando aqui comigo, pai, parece que, e fazendo também o decreto, parece que quando você faz de coração e você visualiza todas aquelas palavras, aquilo também efetua uma limpeza de certa forma e levanta uma parede de proteção. Não é assim que acontece? Dispara as energias do arcanjo Miguel. Você cria um campo de energia de proteção. Levanta uma parede de cristal. Nossa. Mas é preciso querer ficar nessa frequência. Tá certo. Mas ele não é para sempre. Você tem que entrar na frequência. Tá certo. Então, igual o senhor falou anteriormente sobre forma pensamento, a gente se prestar atenção nos nossos pensamentos, direcionar conscientemente, nós podemos então criar à nossa volta formas, pensamentos que nos ajudam antes de atrapalhar. Do mesmo jeito que você pode criar uma forma pensamento de inveja dos outros, você pode criar uma forma pensamento de proteção. Ela chama redoma de ouro do arcanjo Miguel. Nossa. Fechar dentro de um domo de ouro e a energia do arcanjo Miguel te proteger. Tem muitos exercícios. Nossa. Você ter força do seu camatã para poder seguir esses exercícios. Força mental. Querer, né, filho? E o senhor... Eu vejo muito médico querendo ter força mental só na hora de fazer o trabalho da Umbanda, na hora que ele coloca. Se deixar, filho, vai ter filho que vai colocar até coroa no preto velho. Para falar, o meu é melhor que o seu. Nossa. Só não fica declarado por causa de farsa modéstia. Então, quando o que você está fazendo no que nem nós agora, filho? Que eu falo meu você fala, eu tenho esse problema, viu, pai? Quando eu converso muito com uma pessoa, eu pego muito fácil. A gente que estuda outros idiomas vai tendo essa facilidade de assimilar muito fácil o jeito dos outros falar. O senhor me perdoe, viu, pai? Você vai ser um bom médio. Um bom médio. Às vezes é só esses pedacinhos, essas partinhas mesmo que lembram um pouco, né? Mas imitar não é da minha índole também, né, pai? Não adianta. Eu tô entendendo, sim. Tô brincando.
Nessa parte que a gente estava falando então, pai, sobre forma-pensamento, quando o senhor aí do mundo espiritual está andando, visitando os terreiros, os centros espíritas, o senhor também visita a igreja católica? Eu visito a igreja católica. Todos os tempos estão abertos a nós, filho. Tá, né? Hum? Isso quer dizer que espírito bom vai lá, né, pai? É. Não é porque E ruim também. Hã? E ruim também. Quem leva são as pessoas. Ah, entendi. É a vibração e a comunhão das pessoas no momento com as ideias de Cristo que eleva, então, e permite que entre esse ou aquele tipo de espírito, né? Posso falar uma coisa para você? Deve, A pai. igreja está cheia de Exu. Os padres falam que a casa de Deus aqui não entra aquilo, mas e se aquele padre for padre errado? Tá? O que mais tem é padre vermelho, né, filho? Padre Vermelho. Se aquele padre vermelho está fazendo coisa errada, Hum. se a pessoa, ela já vem, é que nem piolho. Se a pessoa tem o piolho, ela vai passar para os outros. Se a pessoa tem o obsessor, você acha que na reza do padre aqui ele vai embora? Nossa. Vai ficar lá dentro. Então, olha, vou te falar, tá cheio de Exu dentro da igreja. Porque está dentro da maldade de cada pessoa, e as pessoas vão lá, toma a hóstia e continua com a maldade. Então lá está cheio de o Exu. Às vezes, se precisar colocar mais cadeira para sentar, só para os Exus sentar. De tanto Exu que tem dentro da igreja. Porque a pessoa mesmo que leva, filho. Você pensa que o Pai Nosso leva embora? Nossa. Se o Pai Nosso não cura nem aquela pessoa que só decora a palavra, decora o Pai Nosso e não fala com sinceridade. Nossa. Então, a única coisa que ela fez uma coisa. A única coisa que ela fez foi levar o Exu para assistir a missa. Depois ela voltou com ele. Agora, só para esclarecer, pai, tem gente que respeita muito. Tem gente que respeita muito Exu. O senhor quer dizer, por exemplo, que Umba ou tem Exu do mal, Exu negativo, Exu obsessor? Estou falando de Quiumba. Ah, tá bom. Mas é claro, filho, se o meu cavalo vai numa missa, você acha que o Exu dele não vai junto? Dia dele. Ah, mas é bom ter esses Exu. Estou falando para você. Mas existe Exus e Exu Quiumba. E eu estou falando para você o que tem mais dentro de terreiro, de terreiro, de igreja, de cemitério, de centro de fé, é Quiumba. Porque onde tem a hipocrisia, a falsidade, tem os deuses Quiumba, é igreja. É que eu gosto de ficar falando os nomes, mas os rapadura tá cheio. É gente Eles que... só lá em cima, filho, fala, não faça. Aí ele desce e faz. Ei, faz. Então, às vezes, por exemplo, quando um pastor desce a Bíblia na cabeça de uma pessoa e a pessoa já tem uma mediunidade meio aflorada, Quiumba entra. Aí, e mais a vontade da pessoa que gosta de fazer graça, né? Ah, entendi. Isso aí chama de inconsciente coletivo. Tá. Entendi. Na Então... minha terra chama palhaçada. Uma coisa eu tenho que falar por si, nós estamos muito falando dessas igrejas evangélicas, mas eu quero dar um crédito para esses povos. Eles catam um ladrão e fazem aquele ladrão se tornar cristão e não fazer uma coisa errada. Tá. Eles catam uma pessoa que está enfiada nas drogas e faz não fazer mais nada. Ele cata uma família desestruturada e faz a família se estruturar. Muitos pela hipocrisia, muitos pelo medo. De ficar com medo, sim, de fazer a coisa errada de novo. Ele é uma lavagem de mental, mas está fazendo o serviço deles. Então eu tiro meu chapéu para o trabalho dos verdadeiros evangélicos, sim. Esse é o trabalho que muito mandista não faz. Nossa. A fé sem obra é remota. Filho. Muitos deles fazem obra assim. Os que não fazem obra é aqueles que querem o enriquecimento. Filho, a Umbanda tem muitos que é errado. Que enriquecimento que eu vou te mostrar a qualidade de um médium verdadeiro pelas vestes que ele coloca. Olha como é que eu tô. As calças estão esgarçadas. Que vaidade que eu preciso ter. Mas também não vai me colocar uns trapos, né, filho? Tá certo. Então, a pergunta que eu queria chegar é essa. Você pode comprar um Aldijá para poder mediunidade. Então, Aldijá para segurar a mediunidade. Fala, filho. A pergunta que eu queria chegar é essa, pai. Como vocês vão em todas em todas as religiões,
O senhor entra, obviamente um espírito iluminado pode ir em qualquer lugar, né? É o espírito menos elevado que não pode entrar num lugar onde está se cultuando uma coisa elevada. Mas como vocês vão em todos os lugares, vocês também conseguem ver em torno das pessoas quando elas estão no bem e construíram certinho um escudo de São Miguel, por exemplo? O senhor consegue ver a forma, pensamento bonita nas pessoas? Nós enxergamos, filho. Mas para de falar que você entra, você está falando que a pessoa, que o diabo não consegue entrar num lugar onde está sendo feito um trabalho de espiritualização elevada. Se a pessoa está entrando num lugar sim, mas a pessoa é infectada pela ruindade dela, pela fraqueza dela, ela vai levar as quiumbas sim, filho. A quiumba vai entrar. Ela pode ser expulsa pelos espíritos mais superior. Mas que vai entrar pelas portas, vai, porque a espiritualidade começa, o trabalho espiritual começa às 9. A pessoa chega às 8, às 8 as quiumbas já está lá feito umas cracas, carrapato. Nossa. Esperando. E a gente cheio de quiumba na porta das igrejas. Tá cheio do quê? Quiumba na porta das igrejas esperando. Nossa. É que nem mosquito. A gente vê... As suas perguntas, Fih, que você está fazendo, está segurando muitos mensageiros na Terra, enfim. Então, vou fazer rápido então, pai. A gente vê também histórias de que às vezes o obsessor vem, a pessoa entra no centro espírita e ele fica lá fora, ligado por um cordão fluídico, mas ele fica lá fora esperando a pessoa sair. Daí a hora que a pessoa sai, ele continua acompanhando ela na vida dela, porque ela só foi lá, entrou num lugar sagrado e tudo. Pode dizer também que além desse que o senhor falou, desse exemplo, também tem esse, pai? Tem esse também. Agora, se lá ela desejar de coração que aquilo se separe e mude o coração dela naquele momento, ele vai embora dissipado e ele é levado até para lugar de recuperação. Porque vocês ajudam também, né? Filho, nós não vai meter só o látigo em cima das quiumba. Quiumba também tem direito de ser gente. Quando eu faço isso, quando eu falo essas coisas, eu estou derrubando as crenças de muito pai de santo que acha que sabe muita coisa. Esse pai de santo está fazendo a caçada de pia e não tem nada disso tudo. Tem muito pai de santo sabido, e é de respeito, mas muito pai de santo que só sabe fazer a caçada de pia. Nossa, pai. E que conselho que a gente tem que dar para eles, pai?